Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, estamos no nosso episódio 9. Muito bom. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. Um assunto que tanto eu e Carol a gente vê muito na clínica. É verdade. E que tem um desdobramento em várias áreas da nossa vida. E para isso, a gente chamou aqui uma pessoa muito especial, que ela é fonoaudióloga. Ela é atriz e ela é dona do podcast Oratória, Dominando a Arte de Falar em Público. Ju, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Uma honra. E hoje a gente vai falar sobre comunicação, né? Vamos que lá. é algo que é muito frequente e que a gente percebe que muitas mulheres têm dificuldade também em se comunicar, em como se falar, né? Em como se falar não, né, gente? Em como falar. Como Olha, falar. eu já tô atrapalhada. Tô precisando de uma consultoria aqui com Acho que a você, gente tá Julia. precisando. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação. A Ju, ela tem uma experiência com essa parte de comunicação, tipos de comunicação, oratória, né? Em como a gente pode falar. Então, queria perguntar primeiramente para você, Ju, como que foi a tua história e a tua trajetória dentro dessa questão da comunicação? Como que você começou a se perceber nesse lugar e da importância de falar sobre isso também? Então, vou começar lá do iniciozinho mesmo. Eu nem sempre fui assim comunicativa. Eu fui uma criança muito reservada, eu era tímida, eu era fechada, eu era um bichinho do mato. Eu até falava com as pessoas que eu tinha intimidade, mas se chegasse alguém, eu saía correndo. E na minha casa, sempre valorizavam muito a comunicação. Meu pai era jornalista, radialista, minha mãe professora, artista plástica. Então, assim, sempre teve essa questão de todo mundo falar bem. Meu pai brincava, fazia, assim, competição com a gente. Vamos ver quem fala mais bonito. Aí eu tava A brincadeira em casa. Vamos fazer um comercial. Então, tinha isso. E aí, eles perceberam que eu tava realmente, assim, travadinha. Falaram, pô, ela foge, né? Ela não quer ficar aqui quando chega a visita e tudo. Tem até um episódio engraçado que uma vez eu devia ter uns 7 anos, aí eu, por livre e espontânea vontade, falei assim, vou fazer uma peça de teatro. Aí falei que ia fazer no aniversário de um primo meu, e minha mãe achou lindo. Nossa, imagina, né? A criança fala assim, quer fazer uma peça. Todo mundo. Os pais bavam, né? Aí fizeram roupinha, minha mãe fez umas casinhas lá bonitinha e tudo. Chegou na hora, eu travei e não fui. Aí me forçaram, né? Me jogaram lá, vai sim. Aí gente, é uma peça que era dublada, assim, dublava o dia. Aí eu fui. E aí eu falei que não queria mais. Aí eu até brinco, eu sei qual é a sensação de travar antes de se apresentar. Então, assim, eles perceberam que realmente isso estava complicado e que poderia atrapalhar minha vida futuramente. Aí me botaram na terapia. Aí eu comecei a fazer psicóloga, fiz por um tempo. E também me botaram para fazer o teatro. Aí que começou. Porque todo mundo que assim, é tímido vai pro teatro. É muito aparecido, vai pro teatro. Né? É meio doido, vai pro teatro. Sim. E aí foi isso. E eu sempre tive nesse meio. Eu até comecei a fazer jornalismo, mas tive que trancar. Uma época tive questões familiares. E aí eu fui fazer a graduação em fono, que também trabalha com as alterações da comunicação. Sim. E quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em várias áreas. Fui preparadora vocal de atores, trabalhei dando aula, trabalhei com companhias. Também, né, atuava e tal, mas ajudava ali também na questão vocal. Legal. Mas eu me descobri mesmo foi na oratória. Foi botando o povo para falar. Porque eu nunca tive muito talento para fazer nada, não. Gente. O meu negócio era falar com o povo. Puxar conversa, puxar assunto. Eu falei, então, que maravilha, né? Me monetizo. Eu Tá sei certo. fazer de melhor. E, Juliana, Sim. tem vários tipos de comunicação, né? Eu já li sobre isso um pouco, mas você pode trazer um pouco pra gente? Quais são esses tipos de comunicação pra galera que tá assistindo a gente aqui entender? As mulheres, né, principalmente, né, que nos assistem. Tem comunicação de pessoas que são mais passivas, que tem mais dificuldade para falar, tem gente que já é mais agressivo, que fala mesmo o que vem à cabeça, tem gente que consegue equilibrar isso. Eu, no meu trabalho, eu me baseio muito na metodologia DISC, que vem aí da psicologia, né? Claro que eu não trabalho nada da área da psicologia, porque na minha área eu não tenho expertise para isso, mas eu trago a comunicação. E eu percebo o perfil de cada um, passo isso para os alunos. É um dominante que
não tem muito tato para falar. Então a gente trabalha essa questão, olha, como é que você vai... Você não pode falar isso, meu querido. Se controla. Como é que você vai se portar, né? É, né? Assim, não chega chegando. Tem uma questão de como você fala, como você usa o tom de voz. Os influentes que falam muito também tem aí que cortar um pouquinho, senão dá muita volta, estável, conforme. Os que mais me procuram são os conformes. Que falam pouco. Os conformes são os que falam pouco. Sei. E os que falam muito são o quê? São os influentes. Ah, tá. Acho Geralmente que é o meu caso. são os que mais... Porque eu também começo a falar e não paro. Aí dou muita volta, né? Então tem que ser um pouco mais conforme. Deixar sua conformidade subir mais um pouquinho. Ah, legal. Ou a estabilidade, que também observa bastante. Ah, legal. E aí, isso é muito bacana, porque as pessoas começam a se perceber e perceber o outro. Ah, agora entendi por que meu chefe é assim, fala assim, desse jeito comigo. Por que meu pai, ele fala de um jeito que eu fico acuado. Não é porque a pessoa é ruim, é isso, é aquilo. É porque é o jeito, é a comunicação dela. E aí, as relações vão melhorando também. Legal. Eu acho muito bonito isso, essa questão de se perceber o outro e trabalhar a comunicação para isso. Legal, muito legal. Ela contou, acho que você contou a história, né, do teu pai, da tua mãe, que você era muito diferente, muito retraída. Ai, meu Deus. Vai se confessar agora. É agora. Tô sentindo. Tô Consultório. Peraí, momento terapia, Momento reflexão. Momento terapia. Não, porque os meus pais, eles também são pessoas que se comunicam muito bem. Verdade. E eu, né? É. E eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, reservada, tímida. Então, eu sempre me vi com dificuldade na comunicação. Aí teve uma época da minha vida que eu pensava assim, será que eu sou filha deles mesmo? Ah, pronto. A cara do pai dela. Não, eu sou a cara do meu pai. É. Eu pensava, será que eu sou filha deles mesmo? Porque não é possível. Eles falam pra um monte de gente e eu não consigo falar, nem assim, numa conversa eu fico tímida, eu fico nervosa, né? Eu tinha muita dificuldade. E você trouxe essa sua história, eu lembrei disso, né? E quanto às vezes a gente se colocar nesse lugar de timidez, e às vezes a gente até tem algumas experiências na nossa vida que acabam travando a gente nessa questão da comunicação. Sim. Né? Hoje eu venho praticando mais a minha forma de falar, eu já mudei bastante, eu acredito que eu preciso melhorar ainda mais, mas hoje eu já consigo me comunicar de uma forma melhor. Mas o quanto que muitas vezes a nossa história, ela coloca a gente nesse lugar, né? De que a gente não sabe falar, a gente não sabe se comunicar. E eu vejo isso demais na clínica. E por isso que, quando eu falei com Carol, a gente precisa falar sobre isso. Porque é um problema para muitas mulheres essa questão da comunicação, né? Eu não sei falar, eu acredito... Tem pessoas que eu recebo que falam, eu não sei falar. Não, falar você sabe falar, né? Talvez você precise aperfeiçoar, desenvolver. E é uma habilidade. A habilidade a gente vai desenvolvendo. Isso, né? Isso mesmo. E aí, dentro disso, Ju, você tem uma consultoria que é para mulheres, que você me falou, né? E como que você viu essa importância de falar para mulheres? Então, foi assim, chegando. Eu fazia lá, né, o meu treinamento e, de repente, quando eu era uma aluna, falava, olha, sabe o que acontece? Eu tenho muita vergonha. Quando eu chegava para você, eu tenho muita vergonha de falar, porque quando eu era nova, eu tinha, assim, irmãos. E aí eu ia falar, eles faziam, não fala. Ou então, assim, eu chego no trabalho, todo mundo me corta. Eu trabalho num ambiente muito masculinizado, eu sou cortada. Assim, não tô querendo dizer que homem é ruim, mulher... Não é isso, não. Mas isso acaba mesmo acontecendo. Quando a mulher, ela tá sozinha num ambiente muito masculinizado, muitas das vezes, ela acontece que ela não consegue se expressar, né, na quantidade que ela queria, ela se sente mais oprimida. E aí eu comecei a perceber isso. Falei, não, vou ter que fazer um treinamento só para mulher, porque é diferente. Nós somos diferentes. Mulheres são diversas, né? E aí eu trabalho muito essa questão do lugar de fala. Da mulher, ela saber falar, ela saber se colocar. Porque isso acontece mesmo. Já aconteceu comigo. Eu trabalho com isso. Já aconteceu comigo e é capaz de acontecer, de repente, se eu nem perceber, isso já tá tão intrínseco na gente. Eu ficar calada, sei lá, alguém me cortar e eu, tá, assim, não me sentir boa o suficiente. Sabe? A mulher passa por muito estigma. Ela não se sente boa o suficiente. Ela sempre acha que vai ter alguém mais velho, mais experiente, ou algum homem que vai chegar lá e vai ratificar o que ela fala. Ou acontece... Até hoje em dia tem muitos termos que estão fazendo, né? Do que acontece no dia a dia, quando um homem silencia uma mulher, ela tá falando, ele vai lá
passa na frente, corta. Sim. Ou então ele se apropria da frase dela, repete, fala e ele leva os louros Crédito, e o né? crédito todo dele. E a mulher fala, ué, mas espera aí, como assim? Até aconteceu um episódio no Supremo Tribunal que acho que foi a Rosa Weber, agora eu não lembro qual dela, foi ela, alguém, viu? Ela foi cortada. Ela tentava falar e eles cortavam. Gente, e a mulher, assim, um monstro, né? Intelectualmente falando. Eles muito mais inteligentes do que os caras que estavam ali, né? Acredito. E ninguém deixava ela falar. E ela tentava falar e cortada. E aí, não, olha só, vocês estão cortando ela. Ela tá tentando falar, ela não consegue. Ah, não, então eu vou permitir que ela fale. Não, você não vai permitir. A vez era dela, você que tá se intrometendo. Tá certo. E ninguém percebeu, porque isso é tão intrínseco, isso é tão normal, que realmente, o cara veio e cortou e a gente deixa, tá bom. Aí o que acontece? Nós temos mulheres que são incríveis, que têm muito conteúdo, mas tem uma voz frágil, uma voz infantilizada, fala tudo no diminutivo, fala tudo a voz baixinha, fininha, assim. Não é que é errado, tá? Que às vezes a voz, mas às vezes a mulher toma essa... Se apropria disso, né? Não, tem que falar. Não se percebe de uma outra maneira, né? Pra poder, porque ela tem que ser a frágilzinha, né? Ela isso, não pode... é isso aí, você explicou. Ela tem que ser a frágilzinha. Caraca, exatamente. Muito interessante. Nunca aí tinha fala olhado. muitas palavras no diminutivo, porque, gente, é isso. A gente tá ali sendo treinada pra agradar o tempo inteiro. A nossa comunicação, ela vai ser assim, o gesto mais contido. Aí quando vem uma mulher... Isso é bonito, né, pra mulher. Isso é uma mulher respeitável, né? Isso, mulher respeitável e tudo. É o que eu digo, gente, não é errado. Nós somos mulheres, nós temos a liberdade de falarmos como a gente quer. Claro. Ah, eu quero falar delicado, então você fala delicado. Mas se você quiser, não é porque a sociedade te jogou ali, você vai ter que falar desse jeito. Sim. Você não vai ser feliz. Se você não tem esse temperamento, essa personalidade, falando assim, se deixando acuar, e aí vai deixando as oportunidades passarem, sabe? Sim. Isso reflete muito na comunicação. E aí eu trabalho bastante isso, assim, no treinamento. Gente, pelo amor de Deus, assim, que não venham as foices, né? Porque quando fala, lá, feminista maldita. Nada contra também, não, feministas, mas assim, a gente precisa pensar nisso. Não é um extremo, mais. Né? Até porque quando vem uma mulher que ela fala mais alto, ela tem mais presença, a barraqueira. Ignorante. E adora aparecer. Não. Ué, o que tem, né? Eu não sei se você conhece, é uma mulher que eu admiro muito. Ela é uma empresária da área da beleza, a Natália Beauty. E ela é muito... E ela é toda assim, tu vê assim, que ela é toda... se você olhar pra ela, ela é toda bonequinha e tal. Mas ela vai muito em podcast. Aí quando ela fala, assim, do empoderamento dela, do que é ser empresária, aí eu só vejo nos comentários. Adoro ler comentários, né? Viciada em ler comentários. Eu também. Eu vejo sempre no comentário. Ai, que mulher ignorante. Ai, que mulher se acha muito, não sei o quê. E, tipo, se ela se acha mesmo, entendeu? Tipo... A mulher, sei lá, faz 2 milhões por ano, sei lá quanto ali na empresa dela. E ela cresceu a empresa praticamente sozinha, né? Depois. E ela até fala que hoje ela é casada e tal, mas ela começou sozinha, ela era divorciada. E só quando ela casou e tal, aí tem alguns lugares que às vezes o marido dela tem que ir com ela. Porque se ele não for junto, as pessoas meio que, tipo, não dá ideia pra ela ali como uma empresária, né? Não acabam, deixando ela de lado porque cortam ela. É exatamente o que você falou. Me trouxe essa reflexão, né? Isso que você falou. Todo podcast, a nossa cabeça vai igual o Windows, vai abrindo um monte de janelinha assim. Vai abrindo um monte de janelinha, né? É muito engraçado. E Ju, dentro disso que você trouxe, né? Que é muito interessante essa postura que as pessoas esperam da mulher na sociedade, né? De ser essa pessoa meiguinha e tal. E muitas vezes isso acaba prejudicando a mulher na comunicação. Porque, veja, se eu sou uma mulher que eu gosto de me impor, né, eu sou um pouco mais expansiva, e eu aprendo que para eu ser legal eu preciso falar assim, isso gera um desconforto e até uma desconexão com quem sou eu, né, com a minha identidade. E aí isso acaba trazendo muitos prejuízos também para a vida dessa mulher. Quais são esses prejuízos que você consegue perceber dentro da tua prática, né, dentro das mulheres que já chegaram para você? Quais os prejuízos que essas mulheres têm? Em relacionamentos, trabalhos, enfim. Pra mim é o famoso, eu não consegui falar o que eu queria, eu quero falar, nunca consigo falar. Elas ficam realmente com medo, titubeando, fazendo várias hesitações, são mulheres que falam muito porque não tem a coragem de chegar e botar pra fora, de falar.
ficam ali daquele jeito. Tem essa questão também do olhar, às vezes são muito assim, delicadinhas e tudo, um olhar muito que desvia, né? Um olhar firme, que passa credibilidade. Então, isso são assim, alguns prejuízos da comunicação. E também tem no dia a dia, se perde oportunidades quando você não fala. Sim. Porque assim, gente, vamos lá, a gente está no Rio de Janeiro, Sudeste, capital. Então, a gente tem contato com muitas mulheres que falam bem. Sim. Que, né, o carioca, ele tem essa coisa de falar bem. Mas se a gente for para dentro do Brasilzão, a gente vai ver ainda muita mulher que é oprimida pra caramba, que tem dificuldade de se impor, de falar, isso aí, tem que estar com um homem do lado para levarem ela a sério, né? Então, para mim, esses prejuízos são... E acaba indo... Gente, no final das contas, foi o financeiro, né? Não tem Quantas mulheres perdem oportunidades porque não conseguem falar o que querem? E tem muitas ideias, e tem muita coisa, e não consegue. Fica ali. Até você tá falando isso, eu percebo assim, até na minha área como fisioterapeuta, existem muitas mulheres que trabalham na área da saúde da mulher, da estética, enfim, na área que eu trabalho, mas tem homens também. E eu vejo que as pessoas acabam dando credibilidade mais para os homens, às vezes. Não, pô, ele é muito estudado, ele sabe o que ele está falando. Mas aí se a mulher... Teve até uma polêmica essa semana sobre uma situação, e aí um homem que veio falar dessa polêmica, né? Aí todo mundo, não, tá certo, ele tá certo. Mas eu tenho quase certeza que se fosse uma mulher que trouxesse essa polêmica, essa situação, né? A pessoa ia falar aí, ó, não sabe de nada e tá querendo falar, não sei o quê, né? De uma situação aí de tratamento fisioterapêutico, né? Então, eu acho que essa questão do prejuízo é muito séria, porque as mulheres acabam deixando de se posicionar. Acho que às vezes, eu falo até por mim, acho que por um medo também, né? De levar hater, né? De ser ridicularizada, né? Das pessoas não levarem a sério. Inclusive, eu vou até anotar aqui, se você puder falar pra gente, algumas dicas práticas, assim. Porque, às vezes, a gente tá falando aqui, as mulheres em casa podem estar pensando, tá, achei legal o que ela falou, mas... Você teria algumas dicas práticas, assim, pra gente ter uma comunicação mais assertiva de uma forma geral? Tanto nós como mulheres, assim, apesar do profissional, apesar de ser ele uma mulher do lar, né? Quais seriam dicas práticas, assim, que você poderia dar para nós mulheres para termos a comunicação mais assertiva? Você já falou várias coisas, mas vamos dizer assim, dando número 1, um check. Afinal de contas, o que fazer? O que fazer? Primeiro, eu acho que é a coragem. Acho não, tenho certeza. Aí, tá vendo como é que vem? A gente nem percebe. Que a gente se duvida da gente mesmo. Exatamente. Ter a coragem de se posicionar. Eu vou falar, e daí? Vou falar. Pronto. Ir lá e falar. Claro, a gente tem que ter certeza, tem que estudar, saber o que a gente está falando, para falar bem, para falar certo. E eu falo, já falei aqui, a voz muito fininha, desse jeitinho, é voz de criança. Tem até um termo na fono que chamam de voz infantilizada. Sim. Não é que a pessoa seja infantil, mas a voz dela é fininha da infância. E a infância é o quê? É um ser frágil, é o momento que a gente é frágil. Criança, a gente precisa de alguém para tomar conta da gente. Então a voz fica lá. Aqui. Às vezes é um mulherão, quando abre a boca, oi, gente. E aí, transmite o quê? Insegurança, né? Vocês que são da psicologia, inconsciente... Perdão, você... eu sou física. Acaba sendo também. É igual eu falei, acaba sendo confidente. É verdade. E, então, transmite o quê? É isso, que você não tem confiança, você não sabe, isso é muito você real. Fala muito assim. Então, eu falo, vamos falar mais grave, um pouquinho mais grosso. Como eu falei, não é errado falar fininho, mas tem momentos da vida para isso. Vocês acham que eu vou encontrar meu filho hoje de 1 mês e meio e vou falar, oi, filho, oi, tudo bem? Vamos amamentar. Não, falar com voz de bebê, normal. Com o marido. Que é o infantilizado. Oi, amor, tudo bem? Encontra uma amiga. Tem aquele momento da gente falar fininho, gostoso. O momento da delicadeza, o momento que a gente precisa transmitir a delicadeza. É muito você pensar, o que eu quero transmitir aqui? Delicadeza, sensibilidade, de repente um aconchego, acolhimento. Então, eu vou falar com uma voz mais fina, mais suave, certo? Agora não, eu vou palestrar, eu vou falar no podcast, eu vou me apresentar, fazer uma entrevista de emprego, a minha voz ela precisa ser mais firme. Não tem jeito. É aí que a gente sente inconscientemente a
confiança na pessoa. Sim. Tem gente que até fala, gente, eu não sei por que aquela pessoa não me passa confiança. Aquela Às menina, vezes é menina isso. fala assim, não me passa confiança. Por isso, são aspectos da comunicação que a pessoa transmite sem saber, e o outro também sem saber já tem alguma impressão dela. Ó, uma dica muito boa, anota aí. Não, Já fala pra câmera aqui também. Vou anotar Pra aqui. mulherada. para de ficar falando tudo no diminutivo. Ih, eu tenho essa mania, gente. Olha aí, gente. Foi pra mim essa palavra. Eu já peguei umas aqui também e eu já tô, tipo, engrossando mais a minha voz. Ó, de engrossar a voz tem exercícios também. Mas você já pode pensar, oi, boa tarde, tudo bem? Se vocês pensarem assim, vou Sim. falar um pouquinho mais grosso, a voz já sai um pouco. Claro que tem casos que a mulher precisa mesmo fazer exercícios, alguns exercícios vocais, para conseguir falar de forma um pouquinho mais grave, sem lesionar as pregas vocais, né? Sem tensionar. Mas aí, voltando para o diminutivo, corta isso. Não é que é proibido também, não é errado. Mas o dia inteiro. Ai, gente, que lindinho, que bonitinho, que fofinho. Ai, que legalzinho. Ai, vamos comer uma saladinha, um suquinho. Tô rindo de nervoso. É bom que a gente aprende também nesse podcast. Não, nossa, eu né? aprendo demais. Mas você vai começar a se policiar agora. Vou, com certeza. Eu tenho muita mania de falar assim, às vezes com a minha paciente, vamos ver o pezinho aqui. Elas até brincam, pezinho, né? Não. Na hora ali de estar avaliando elas, né? É porque às vezes assim, eu não quero passar que eu estou querendo dizer alguma coisa sobre ela, então eu falo pezinho, mas às vezes é na minha cabeça, ela mesmo não tá nem se ligando, né? E é realmente o que você tá falando. Exato. Tem até alguns casos, assim, que são exceções. Quem trabalha com público infantil. Ah, claro. Aí, você não trabalha com público infantil. Não Precisa, Não tá precisa. o tempo inteiro falando. De vez em quando vai, mas o tempo inteiro não. Sim. Mas em alguns casos, tudo bem, até tá liberado, porque é adaptar a linguagem pra gente se conectar com as pessoas. Essa questão do que você quer transmitir, né? Achei muito legal isso que você falou, né? É do Isso que quer mesmo. transmitir. Muito legal. Isso mesmo. E aí o corpo, eu não posso deixar de falar também. A mulher Era isso precisa. que eu ia falar. Como que a gente tem que se conversar? Só um parênteses. Eu faço story às vezes, aí a minha mãe fica assim, por que você fala com esse dedinho assim, balançando? Oi, boa tarde, meu povo. Por que você fala assim? Sabe uma mania que eu tenho? Eu acho que é um pouco da minha timidez. É falar mexendo no cabelo. Toda vez que eu vou gravar story, toda história que eu vejo, eu tô assim. Não, gente, não sei o quê. Não sei se é porque eu sempre acho que meu cabelo tá bagunçado. Aí eu tô sempre assim, ajeitando o cabelo. Eu não sei se isso pode... Eu acho que isso comunica também, Comunica uma né? timidez, uma insegurança, não sei. Assim, depende. Tem casos que não. Às vezes a mulher ela quer ali dar uma de sensual, aí tá não, acho que sacudindo os o meu nem é. cabelos e tudo. Às vezes é insegurança mesmo, tá mexendo aqui. Sim. Mas é bom dar uma limpada, senão fica muito ruído ali. Mexe aqui, dedo, assim. Mas assim, gente, só um parênteses. Acho que stories é muita gente mesmo. Ah, gente não, claro, é. dia Também não isso. precisa ser robô, olá, né? bom dia, acabei de acordar. Vou pegar um take aqui desse. Olá, bom dia, tem que acordar. Mas a postura, primeiro uma boa postura para falar bem. O gestual é bom também ter gestos mais limpos, mais firmes, do que ficar. Aí sim, ó. Você vai se apresentar, de repente, uma entrevista de emprego. Aí tá lá, ai, não sei o quê, papapá. Pronto, já não, Eu já não vi, vai já ficar. tive muita aluna falar, larga esse cabelo, mulher. Gente, isso Vai é muito falar. importante, porque às vezes as mulheres perdem oportunidades de emprego Verdade. justamente por esse tipo de postura. Sim. Eu faço um exercício. Eu falo assim, para pensar, vamos lá. Você agora é a entrevistadora. Você vai entrevistar uma pessoa, tem uma vaga. Aí chegam lá 2 candidatas, que elas têm praticamente o mesmo currículo, mesma experiência, só que uma fala com mais firmeza, o corporal dela é trabalhado, e a outra fala assim, com uma vozinha mais aguda, mais fina, não trabalhou bem o gestual. Qual você vai sentir mais confiança? Que fala mais firme, com certeza. Exatamente. Sim. Vai me transmitir mais confiança. É mesmo? Então, é isso, gente. Sim. Pronto. Não precisa ser radical também, ficar, como eu falei, o dia inteiro. Olá, seguidores. Aí não, aí é fake. Aí é... Sim. Mas também, só um detalhe.
tem muitas mulheres que confundem, acham que isso tem que ser séria. Eu tenho que ser séria, então, o tempo inteiro, mulher de negócios, decidida. Fala assim, não, você pode rir, ser risonha, brincalhona, ser super feminina, ser quem você quer ser. Feminina ou não, você é livre para ser o que quiser. Sim. Mas você não precisa ser séria. Falar com confiança não significa seriedade o tempo inteiro. Pode ser de vez em quando. Mas tá liberado. Pra mim, vocês passam super confiança, hein, gente? São aprovadas. Eu tava aqui doida pra perguntar o que você analisou da gente, Ju. Eu tô aqui, ó, com a coluna ereta. Duras já tava assim, ó. Ai, Juliana, que bom, o que você acha de mim? Que bom, foi super à vontade esse podcast. Muito legal. Juliana, fala um pouco também do teu podcast, que você tem um podcast. Peraí, explica, fala o nome dele certinho aí. Faz teu jabá. Oratória, dominando a arte de falar em público. Então, se no digitar, no Spotify, já encontra lá. Tem episódios que eu tiro muita... É sempre uma aula. Sim. Eu nunca chego lá e falo só alguma coisa, uma história. Eu sempre dou dicas. Tem sempre muitas dicas de comunicação, de oratória. Eu falo também alguns casos que eu já passei. Tem um que eu avaliei a comunicação do Barack Obama, que é uma tendência agora. Eu fazer também... avaliar comunicação de pessoas famosas, isso, pegar um discurso e avaliar e mostrar o que essa pessoa fez de bom, fez de errado, para ajudar. É sempre uma aula que tem ali. Muita dica, muita coisa boa. Ai, que bom. Muito legal. Fala de novo o nome pra gente. Oratória, dominando a arte de falar em público. Legal. Manda o link depois pra gente botar aqui na descrição pro pessoal acessar, né? Isso é muito importante porque a gente gosta de levantar os problemas aqui, né? Mas também dá a solução. Então, claro. Lá tem dicas, lá tem sugestões, tem oportunidades de melhoria. A Ju também tem a consultoria, né? Para mulheres. Então, mulherada, olha, eu vou até olhar para a câmera aqui. Se você tem dificuldade em falar, percebe prejuízos na tua comunicação. Eu não consegui uma vaga de emprego porque eu não tenho a coragem de ir lá falar, eu não sei como falar, eu não sei como usar as mãos, às vezes eu fico muito assim, falando assim, embolada, eu não sei o que eu tenho que fazer. Busque ajuda, é super possível. A Ju trabalha com isso, né? Então, vamos lá, não perca mais oportunidades porque você acredita que você não sabe se comunicar. Isso a gente consegue desenvolver ao longo do tempo. E a Ju tá aqui para isso, né? Eu quis trazer muito... falei com a Carol que eu queria trazer muito esse tema porque é algo que eu vejo muito frequente entre as mulheres, né? Eu também já passei essa dificuldade da comunicação, de achar que eu não conseguia me comunicar. E o quanto a gente consegue evoluir e o quanto a gente pode alcançar coisas na nossa vida se a gente soubesse comunicar de uma forma mais assertiva. A gente não deixa passar essas oportunidades, né? Então, eu acho que é super importante e a comunicação é algo que nos liga. É algo ou vai nos ligar ou vai nos separar, né? Eu acho que a gente precisa entender como é que a gente quer se comunicar com a pessoa. E aí a gente pode ter uma comunicação extremamente violenta, agressiva, a gente pode ter uma comunicação que é assertiva. Então, acho que esse assunto ele é muito importante porque é o que nos conecta, né? A gente tá aqui se comunicando. É verdade. Né? A gente acaba o podcast, a gente vai ali comer um bolinho da Valzinha e comunicar também. É verdade. Então, eu acho que esse assunto é muito relevante, né? E, Ju, se você pudesse, assim, dar um recado final para as mulheres, né? O que você diria para elas? Fala lá na nossa câmera, lá, do recado. Eu vou falar até uma angústia que eu tenho. Eu quero mais mulheres palestrantes. Uhul! Brasil! Porque, assim, toda vez que eu falo, pensa aí num palestrante, pensa num grande palestrante, a gente só pensa homens, em homem. Verdade. Gente, de novo, pelo amor de Deus, nada contra os homens, tá? Mas é porque é isso, a gente não lembra de mulheres. Então, mulherada, vamos palestrar, bora fazer evento, vai pra internet, vai falar. É isso que eu quero. Faz um podcast. Faz um podcast. Gente, tem que começar. Eu acho que falta referência, né? A gente Exatamente. precisa disso, de mulheres que sejam referências também nessa parte da comunicação. Tem grandes mulheres que falam muito bem, que são ótimas, mas é isso aí. A gente precisa mesmo ter mais referência e a gente tem que fazer nosso caminho, gente, também. Não dá pra ficar só esperando, não. Vambora. Eu acho que a gente tá nessa era aí que é nossa. Isso aí.
E vamos que vamos. Vamos que vamos. Ju, obrigada. Não sei nem como te agradecer. A gente tá muito feliz, assim. Já se tornou minha referência em comunicação. Vou ouvir todo o podcast. Eu falo que virou uma rotina da minha vida ouvir podcast de manhã no trânsito, indo pro trabalho. Eu vou pra clínica ouvindo podcast. Então, com certeza, meninas, ouçam também, que acho que não só pra nós que somos empreendedoras, né, que somos da área da saúde, que a gente se comunica muito com as nossas pacientes o tempo todo. Eu acho que pra mulheres, de forma geral, pra se comunicar bem com os filhos, com o marido, enfim, com as esposas, enfim, com quem ela precisar se comunicar. Muito obrigada, gente. Não esquece de comentar, compartilhar, curtir o vídeo, comenta aí o que vocês tiveram de insights, o que foi legal aqui pra vocês. E assiste o podcast da Ju também, com certeza. Isso aí. Obrigada, gente. Ju. Muito obrigada. E galera, só mais uma coisa que eu não fiz no início. O quê? Eu errei, me perdoa. Os agradecimentos. Os agradecimentos. Grace, que deixou a gente cada vez mais sempre bonita. lindas. Muito obrigada. O arroba dela tá aqui. E também a avó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho tão gostoso pra gente. Nossos parceiros que estão aí com a gente nessa jornada. E Ju, muito obrigada. Achei incrível tua participação. E que bom que você falou que a gente tá se comunicando bem. Tô me achando. Obrigada, meninas, aí por esse lugar. E quero voltar. Depois me chamem de novo. Com certeza. Temos vários assuntos. Tem pano pra manga. A gente adora falar. Tá bom. Obrigada. É isso, Ju. Obrigada. Tchau. Aí.